Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos cumprimenta é o diácono Leonardo Ponicena, mais um vídeo no canal para glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito do nosso canal, aperta aí se inscrever, do lado vai estar escrito todos, aperta o sininho da notificação para toda vez que for lançado algum vídeo novo, você possa receber automaticamente. E compartilhe também para todos os seus contatos, para que a palavra de Deus venha alcançar o maior número de pessoas possíveis. Saiba que o objetivo é somente de alcançar as almas com a palavra e de glorificarmos o nome do nosso Deus. Abram as vossas Bíblias, livro de Tiago, uma carta ao nosso irmão Tiago, do seu capítulo 4, do seu versículo 4 e 5, que está escrito: adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, aqueles que querem ser amigo do mundo se constituem-se inimigos de Deus. Versículo 5. Ou em vão, diz as Escrituras, que o Espírito que ele fez habitar em vós tem ciúmes. Feche os olhos, em nome de Jesus, Pai, oramos para que assim o Senhor venha transmitir, Senhor, a sua palavra, venha, Senhor, revelar, ó Pai das luzes, em nome de Jesus, as profecias mais profundas dessa palavra, para assim edificar as vidas a qual vão ouvir. Meu Deus, venha quebrar os arguilhões, as correntes, as algemas, venha arrancar a cegueira dos olhos, venha, Senhor, quebrar os cadeados espirituais dos ouvidos. Pai, por intermédio dessa palavra, venha haver libertações, transformações diárias no coração e no pensamento. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tema dessa mensagem: temos que imitar a Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que após o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ter morrido na cruz do Calvário, a Bíblia vai nos dizer que ao terceiro dia ele ressuscita. A Bíblia diz que agora ele aparece a Maria, Maria Madalena, ele aparece também aos seus discípulos e também ele fica com eles depois da ressurreição durante 40 dias. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele dá uma ordem aos discípulos saírem para evangelizar e dizendo: pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Há uma grande necessidade de você acreditar nas palavras que está saindo da minha boca. É necessário que você venha crer e acreditar de corpo, alma e espírito que o próprio Deus está dentro de mim e falando com você aí pela telinha do seu celular. E há uma grande necessidade de não somente você crer, mas também você aceitar Jesus, se batizar nas águas e permanecer firme para que assim você venha receber a sua salvação. E assim os discípulos, eles se reuniam em dois e saíam para pregar a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que a igreja, ela crescia. Só que vejamos que a igreja, ela crescia debaixo da doutrina de Cristo. A igreja, ela não crescia
com o mundanismo dentro dela. A igreja ela não crescia pregando facilidades, a igreja não crescia pregando heresias, a igreja ela não crescia trazendo as práticas mundanas para atrair as pessoas. Vejamos que a igreja ela crescia por intermédio de jejuns e orações. A igreja ela crescia através da doutrina pregada por intermédio da boca dos apóstolos. E a Bíblia vai nos dizer que naquela época houve grande perseguição contra a igreja de Deus, mas quanto mais os romanos perseguiam, mais a igreja crescia. Quanto mais os romanos levavam os nossos irmãos lá para o presídio, para a cadeia, mais a igreja crescia. Porque quando eles iam para o presídio, lá eles estavam pregando a palavra para os presos que não conheciam a verdade. Coisa que muitas das vezes eu e você não quer fazer, não quer ir dentro dos presídios, pregar para as pessoas verdadeiramente que precisam, para as pessoas que verdadeiramente estão doentes. O tema da mensagem é: devemos imitar a Cristo Jesus. Vejamos que Cristo, ele deixou um legado para que eu e você venha seguir. Ele deixou escrito no livro de Hebreus para que eu e você viesse a visitar os presos, assim como se nós tivéssemos preso com eles. Então você que tem chamado de evangelista, você que tem chamado de missionário, faça a sua carteirinha do presídio, porque Deus ele quer te usar lá no meio dos doentes, lá no meio dos traficantes, lá no meio dos assassinos, lá no meio dos PCC, seja qual for a facção, Deus, ele quer te levar lá dentro dos presídios para você apregoar a sua palavra dentro daquele lugar. E você pode ter certeza que a partir do momento que você se disponibilizar aí, estando debaixo da cobertura espiritual do seu pastor, da sua igreja, estando em oração e jejum, grandes coisas Deus irá fazer dentro daquele lugar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que agora um rei por nome de Herodes, ele começa a perseguir a igreja. A Bíblia vai nos dizer que agora ele começa a mandar prender os cristãos. E o primeiro a ser preso é João Batista. A Bíblia vai nos dizer que após ele cumprir a sua missão, preparando o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é conduzido ao cárcere. Porque João naquela época, por intermédio do Espírito Santo, ele ganhou muitas almas em Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que ele pregava o evangelho do arrependimento. Vejamos que João Batista, ele imitava a Jesus sem mesmo o conhecê-lo. João Batista, ele pregava o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. Eu e você, por ser imitadores de Cristo, devemos ser cheios do Espírito Santo. João Batista, ele não pregava mensagens para poder amassagear o ego de ninguém. Vejamos que eu e você devemos ser imitadores de Cristo. Devemos pregar segundo aquilo que Deus ele põe na nossa boca. Doa quem doer, goste quem gostar, fale bem ou fala mal, devemos pregar a sã doutrina. E a Bíblia vai nos dizer que existia uma festa naquela época, uma festa natalícia, ou seja, uma festa do Natal, que significa uma festa
pagã, aonde o rei Herodes reunia toda a província com os seus oficiais e soldados, e ali davam banquetes de bebidas e comidas, e a Bíblia vai nos dizer que ele se embriagou nesse dia, e a Bíblia vai nos dizer que veio a filha da sua mulher, e ela agora começou a dançar sensualmente, ou seja, ela começou agora a dançar, e a Bíblia vai nos dizer que rei Herodes, ele embriagado, ele vira para ela e fala: olha, podeis pedires o que quereis, até mesmo a metade do meu reino. E a Bíblia vai nos dizer que outrora João Batista tinha denunciado um pecado a qual Herodes ele se encontrava. Ou seja, Herodes ele se encontrava traindo a sua esposa com a mulher do seu irmão. E a Bíblia vai nos dizer que agora João Batista, usado pelo Espírito Santo nas divinas revelações, agora ele vira e fala: ei Herodes, não é lícito que você fique com a mulher do seu irmão, a Herodita. Se arrependa. É necessário eu e você, como imitadores de Cristo, eu e você venha buscar os dons celestiais, dom de revelação, dom de visão, dom da palavra, dom da sabedoria, dom de profecia, dom de cura, dom de maravilha, dom de discernir espírito, dom da fé. É necessário que eu e você venha ter os dons do Espírito Santo, para que assim o Espírito Santo de Deus venha nos usar frequentemente e diariamente. E também é necessário que eu e você venha ser bem instruído nessa palavra, para quando eu e você for pregar, ao abrir da nossa boca venha sair virtude, venha sair unção, mas dentro do conhecimento bíblico. E a Bíblia vai nos dizer que assim João Batista foi conduzido para a cadeia, porque João Batista ele estava ganhando muitas e muitas almas no deserto, e o rei agora começou a ficar preocupado, porque naquela época as províncias, o reinado era sustentado pelo povo, e agora o rei agora começou a ficar preocupado, porque o povo estava sendo levado pela doutrina a qual João Batista pregava, e assim mandaram prender João Batista. E a Bíblia vai nos dizer que agora a filha de Herodita faz o pedido ao rei, dizendo: olha, que você mande cortar a cabeça de João Batista. Vejamos que essa jovem agora ela foi influenciada pela sua mãe Herodita, porque provavelmente a sua mãe ela tinha ódio, tinha raiva, porque João Batista foi usado pelo Espírito Santo para pregoar contra o pecado deles. Irmãos, preste atenção numa coisa: assim como odiaram a Jesus, também eles vão nos odiar por nós pregarmos a verdade. Assim como eles perseguiram a Jesus, eles também vão nos perseguir porque nós prega a verdade, nós prega contra o pecado deles. Então nessa noite de hoje eu te convido, seja imitador de Cristo Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que a igreja, ela continua pregando, a igreja, ela continua marchando, e a igreja, ela continua crescendo. A Bíblia vai nos dizer que numa festa chamada Pentecoste, os discípulos agora é batizado com o Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que pessoas que estavam ali na festa, que eram pessoas de outras regiões, também foram batizadas. A Bíblia vai nos dizer que o irmão Pedro agora toma a palavra e começa a pregar para o povo. A Bíblia vai nos dizer que 5.000 almas se rendem aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E após isso, eles são batizados pelos apóstolos. E a Bíblia vai nos dizer que assim a igreja ela foi crescendo, assim a igreja ela foi se fortalecendo. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, você ainda ouve falar de alguns apóstolos, mas do capítulo 12 em diante, você vai ouvir falar do apóstolo
apóstolos dos gentios, que foi Paulo. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, escolhido por Jesus, agora ele ser um homem somente conhecedor da lei, um homem a qual perseguia os cristãos, um homem a qual foi criado, instruído aos pés de Gamaliel, um teólogo na época muito conhecedor da lei. Esse homem agora ele tem um encontro com Jesus Cristo em Damasco. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo tem um encontro com esse homem. E esse homem agora, ele tem um encontro com Jesus Cristo e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que agora esse homem, ele é conduzido a Damasco, na rua direita, na casa do nosso irmão Judas. A Bíblia vai nos dizer que Deus agora manda um profeta ir lá orar por ele, um profeta chamado Ananias. Mas o mais interessante é que Paulo, ele está lá 3 dias sem comer e sem beber, jejuando e orando. É necessário que eu e você, como imitadores de Cristo, eu e você venha ter vida de oração, eu e você venha ter vida de jejum. É necessário que eu e você venha ser cheio do Espírito Santo, para quando as pessoas vierem até a nossa igreja, para quando as pessoas vierem até nós, para pedir uma oração, um conselho, uma sabedoria, eu e você venha ser usado grandemente nas mãos do nosso Deus, assim como Jesus, ele era usado. E a Bíblia vai nos dizer que agora esse mesmo Paulo, ele sai para pregar, ele se torna na presença de Deus um missionário. A Bíblia vai nos dizer que lá em 2 Coríntios, do seu capítulo 11, do seu versículo 1, agora ele declara ao povo de Coríntios dizendo: olha, seja os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vejamos que agora o homem ele está cheio do Espírito Santo. Vejamos que agora o homem ele é conhecedor da graça de Cristo. E vejamos que agora o homem ele se esforça para imitar Jesus, e ele leva uma grande responsabilidade em seus ombros, dizendo às pessoas a qual ele estava ganhando para o evangelho, dizendo: olha, sejais os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, você tem condições, você que é cristão, você que é crente, você tem condições de falar para alguém imitar você porque você está imitando a Cristo? Você tem essa, glórias a Deus, aleluias, essa audácia da parte do Espírito Santo, assim como Paulo ele teve? É necessário que eu e você venha ter essa ousadia, dizendo para os novos convertidos: olha, verdadeiramente pode imitar eu, porque eu imito a Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que agora Paulo, ele escreve uma carta a Tiago. A Bíblia ela não declara aonde o irmão Tiago ele se encontra, não declara se é em Jerusalém, se é na Judéia, não declara onde o irmão está, mas é bem provável que o irmão Tiago ele está dirigindo algum rebanho, porque a carta é para Tiago, mas direcionado a uma igreja. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo ele começa a escrever no capítulo 4, versículo 1, dizendo: de onde lhe vem as contendas, senão da carne? De onde vêm as invejas? De onde lhe vêm as perseguições, as invejas, senão da carne? Lutais e nada teis, invejais e nada recebeis, pedi e pedis maus, por isso que não recebeis. Irmãos, preste atenção numa coisa: é necessário que eu e você venha pedir segundo a vontade de Deus. Quando eu e você orar, é necessário que eu e você venha pedir primeiramente coisas espirituais. É necessário que eu e você venha centralizar na nossa salvação e na salvação do nosso próximo. Porque a Bíblia ela deixa bem claro, o livro de Mateus, no seu capítulo 6, do seu versículo 33, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas
essas coisas vos serão acrescentados. Então, nas suas orações, peçam coisas que vêm do alto, peça dons para Deus, peça unção para Deus, peça autoridade para você expulsar demônios, peça para que Deus venha converter a sua família, os seus amigos, os seus irmãos dentro da igreja que ainda andam na carnalidade. Peça coisas espirituais. Se você pedir coisas para o seu bel prazer, para exaltar a sua carne, infelizmente você está pedindo mal e infelizmente você não vai receber. E a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo 4, versículo 4, Paulo, ele continua escrevendo a Tiago, para que assim Tiago viesse transmitir à igreja, dizendo: adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, aquele que se constitui inimigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Paulo, ele declarou essas palavras dizendo adúlteros e adúlteras. A gente podemos entender que provavelmente alguns dos irmãos estavam vivendo adultérios espiritual. O que significa um adultério espiritual? As Sagradas Escrituras, ela vai nos dizer que quando eu e você entrega a nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, automaticamente a gente se torna noiva dele e automaticamente ele se torna esposo. Aí eu te pergunto, que noiva que não se relaciona com o esposo? Que esposo que não se relaciona com a sua noiva? Automaticamente eu e você somos igreja, somos noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu e você tivermos relacionamento com as coisas do mundo, com as práticas do mundo, automaticamente eu e você se torna um adúltero ao ponto de eu e você trair a Jesus Cristo, ao ponto de eu e você trair ao nosso Senhor. Ou seja, se eu e você somos noiva dele, devemos ter relação só com ele, devemos ter intimidade somente com ele, não devemos ter relação com as coisas do mundo, não devemos ter intimidade com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo não nos pertencem mais, para eu e você que estamos em Cristo Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo dos apóstolos, agora ele declara dizendo: aqueles que querem ser amigo do mundo se constitui-se inimigo de Deus. Você que gosta de viver na bebedice, você que gosta de andar com cigarrinho de maconha na boca, você que gosta de fumar cigarro, você que gosta de andar nas orgias, você que gosta de andar na fornicação, no adultério, você que está no crime, roubando, matando, traficando, destruindo, você mulher que gosta de andar de shortinho, gosta de andar com a barriguinha de fora, os peitinhos de fora, você que gosta de andar segundo as tradições do mundo, a Bíblia vai nos dizer que se você quiser continuar sendo amigo ou amiga do mundo, você pode se constituir inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não se compactua com as coisas do mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo não o glorificam. As coisas do mundo glorificam a Satanás, porque as práticas mundanas, elas é elevada pelo pecado. E a Bíblia vai nos dizer que o diabo, desde o princípio, ele pecou e ele ainda continua pecando, e ele ainda continua induzindo a humanidade a pecar. Então, por isso, Deus, ele declara dizendo: vocês que querem serem amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Vejamos que Cristo Jesus, ele era um pregador inteligente. Ele ia até os pecadores, ele comia, ele bebia, ele ensinava, ele pregava, só que Jesus não andava nas práticas a qual eles andavam. Devemos imitar a Jesus Cristo.
Devemos ser inteligentes para poder ganhar almas. Há uma grande necessidade da gente se infiltrar no meio deles. Há uma grande necessidade, muitas das vezes, se for necessário, a gente ir na casa deles, a gente comer com eles. Só que eu e você não podemos imitar as práticas mundanas a qual eles vivem. Eu e você não podemos andar na prática do pecado a qual eles vivem. E a Bíblia vai nos dizer lá no versículo 5, em vão, diz as Escrituras, porque o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes. Eu e você que aceitamos a Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo da parte de Jesus. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. A Bíblia vai nos dizer, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus agora, num diálogo com seu Espírito Santo, ele declara: façai o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, tanto o homem como a mulher. Então, se Deus ele fez eu e você semelhança dele, é para eu e você andar como ele andou, é para eu e você viver como ele viveu, é para eu e você glorificar a Deus assim como ele glorificou, é para eu e você sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres de jejum, é para eu e você esconder a nossa nudez, é para eu e você falar palavras sadias, é para eu e você amar o nosso próximo, é para eu e você perdoar aqueles que nos ofendeu, é para eu e você bem dizer daqueles que maldizem da nossa vida. Devemos ser imitadores de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes quando eu e você se contamina com o mundo, quando eu e você começa a imitar o mundo. Vejamos que a maioria das igrejas, ela tem abrido as portas para as práticas mundanas entrar dentro da igreja. Vejamos que a maioria dessas pessoas que são usadas são os jovens. Os jovens, eles querem ir de qualquer jeito para a igreja. Eles querem ir de calça rasgada, mostrando as coxas. Eles querem ir com o cabelo pintado de verde, de rosa. Eles querem ir com um brinco na orelha, com um piercing no nariz. Eles querem ir da maneira deles. Eles não querem aceitar repreensão, eles não querem aceitar viver nessas práticas mundanas. Mas eu e você que estamos firmes, que andamos segundo essa palavra, o Espírito de Deus, ele tem ciúmes da minha e da sua vida. E ele não quer ver eu e você se contaminar com as práticas mundanas. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, agora, ele traz uma parábola dizendo acerca de dois filhos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo começa a declarar que existia um homem muito rico. E esse homem, ele tinha dois filhos. Um dos filhos vai até a ele e pede a sua parte da herança. A Bíblia vai nos dizer que agora o seu pai, ele vende e ele dá a parte para o seu filho mais moço. A Bíblia vai nos dizer que esse filho mais moço, ele sai para um país bem distante, preste bem atenção. A Bíblia vai nos dizer que ele gasta todos os seus dinheiros com a meretriz. Semelhantemente é assim na vida de muitos. Estavam lá na casa de Deus, louvando, pregando, engrandecendo a Deus. Aí não vigiaram com a concupiscência da sua carne, pegaram a sua herança e saíram para o mundo. A Bíblia vai nos dizer que agora esse homem gasta todo o seu dinheiro com meretrizes. Meretrizes significa prostitutas. Assim muitos jovens estão fazendo, saíram da casa de Deus para ficar nas práticas mundanas, para viver no lamaçal, para viver nas orgias, nas prostituição. E a Bíblia vai nos dizer que todo o seu dinheiro acabou.
E a Bíblia vai nos dizer que agora essa cidade ela passou por uma crise terrível de fome. A Bíblia vai nos dizer que tinha um homem fazendeiro. E esse homem fazendeiro ele dá uma oportunidade de emprego a esse moço. A Bíblia vai nos dizer que esse moço agora começou a cuidar de porcos. A Bíblia vai nos dizer que esse homem, esse moço, ele sentia desejo de comer as bolotas dos porcos. Assim, semelhantemente, você que abandonou a Cristo, ou você que nunca conheceu a Cristo, Satanás ele tem isso daí, para a sua vida, que você viva no meio dos porcos, no meio do lamaçal, no meio do pecado, no meio da imundícia, no meio da sujeira. Mas o meu Senhor Jesus Cristo, se você se arrepender, se você largar essas práticas mundanas, o meu Senhor Jesus Cristo, ele perdoa você, ele lança os seus pecados de sobre o mar, ele não se lembra mais, e ele te dará uma vida e uma vida com abundância. E a Bíblia vai nos dizer que esse jovem agora ele começa a lembrar da fartura que ele tinha na casa do seu pai. Ele começa agora a lembrar dos trabalhadores do seu pai. E ele começa agora a expressar dizendo: eu queria pelo menos ser igual os trabalhadores do meu pai. Ele começou agora a ver e a enxergar a situação a qual ele estava vivendo. É necessário que você venha começar a enxergar e ver a situação que o diabo está te pondo. É necessário que você venha abrir os seus olhos, venha se arrepender e venha voltar para a casa do pai o mais rápido possível. E a Bíblia vai nos dizer que agora esse homem ele resolve tomar uma atitude. Ele vira e fala: eu voltarei para o meu pai. Eis que não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu voltarei para o meu pai. É necessário que você venha tomar uma atitude. É necessário que você venha desejar em voltar para a casa de Deus. É necessário que você venha se arrepender dos seus pecados. E é necessário, mesmo com você estando com vício, mesmo você estando doente, mesmo você estando preso por correntes e arguilhões satânicas, é necessário que você venha para a casa do Pai. Porque chegando lá, Deus ele vai usar alguém para impor as mãos de sobre a sua cabeça e orar por você. E todo esse mal ele vai embora. É necessário que você vá para a casa do Pai escutar a palavra. Porque a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai renovar a sua fé. A palavra de Deus ela vai renovar o seu entendimento. E Deus irá de te colocar de pé. E a Bíblia vai nos dizer que agora esse moço, ele faz isso, ele vai até o seu pai. A Bíblia vai nos dizer que o seu pai avista ele de longe. Mas o mais interessante é que esse jovem, ele estava com uma conclusão na sua mente, que ele não seria mais digno de ser chamado de filho. Ei, preste atenção. Você que foi filho, você só vai deixar de ser filho se você morrer. Enquanto você está vivo, você ainda continua sendo filho de Deus. A Bíblia vai nos dizer que provavelmente por você não obedecer, você vai ser um bastardo. Mas vamos acreditar que as misericórdias de Deus vai te alcançar. Nessa noite de hoje você vai se pôr de pé e você vai continuar sendo filho para a glória de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o seu pai, avistando ele de longe, o seu pai chama os seus trabalhadores dizendo: olha, corre, pega lá uma sandália, um anel e umas vestes, porque o meu filho estava perdido e ele o retornou. A Bíblia vai nos dizer que agora esse moço, ao ele avistar o seu pai, ele pula no seu pai e ele dá um abraço. A Bíblia vai nos dizer que assim os seus trabalhadores fizeram, trouxe uma sandália, preste atenção,
É necessário que você venha calçar novamente os pés na preparação do Evangelho. É necessário que você venha tomar conhecimento dessas Escrituras, para que assim Satanás nunca mais venha te enganar, para que assim nunca mais você venha ir para o mundo. É necessário que você venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer a segunda tese, o anel. É necessário que você venha erguer a sua mãozinha lá na igreja, você que nunca aceitou, você que está afastado, venha erguer a mão para que assim Jesus Cristo venha fazer uma nova aliança contigo e venha pôr um anel espiritual nos seus dedos que representa uma nova aliança entre você e ele. O terceiro é as vestes. É necessário que Jesus Cristo ele venha te limpar das práticas do pecado a qual você acabou se contaminando. É necessário que Jesus Cristo ele venha te limpar e venha colocar umas vestes novas na sua vida. A Bíblia, ela vai nos dizer, o nosso irmão João, ele declara lá no seu capítulo 2, no seu versículo 15, ele descreve dizendo: não ameis o mundo, nem aquilo que está no mundo, a sua concupiscência e a sua cobiça. João ele vem nos ensinando que nós não devemos andar segundo as práticas mundanas. Eu e você não devemos andar segundo as modas mundanas. Eu e você não devemos andar segundo o que o mundo faz, porque eu e você temos que imitar Cristo, não devemos imitar o mundo. Eu e você devemos andar igual a Cristo, não igual ao mundo. E João ele declara dizendo para que eu e você não venha amar o mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Ou seja, a Bíblia ela deixa bem clara que Deus ele é inimigo do mundo. Por quê? Porque o mundo não o glorifica. Então você que está nas práticas mundanas, trate de se arrepender, larga esse pagodinho, larga esse baile funk, larga esse sertanejo, larga esse forró, larga essa vidinha de trevas a qual você está vivendo. Se você quer imitar Cristo Jesus, você tem que abandonar essas práticas, porque Cristo Jesus, ele é luz, e a Bíblia fala que a luz ela não se dá com as trevas. Então nessa noite de hoje, fique com essa palavra. Você que está afastado, volte para a casa do Pai, se reconcilie. Você que nunca aceitou a Jesus, aceite, largue essas práticas mundanas e começa a imitar Cristo, e Cristo fará uma grande obra na sua vida, em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.